Estamos de volta com o nosso programa Primeira Linha na TV, recebendo hoje a visita muito carinhosa aqui do nosso amigo Dr. Donizete, Geraldo Donizete, advogado que atua aí em toda a região e procurador também lá do município de Funilândia. Donizete, nós estávamos falando da questão das licitações. E o último assunto que nós debatemos na primeira parte do programa foi a questão do Ministério Público. E você estava dizendo sobre essa questão da criação do Ministério Público e do como eles agem hoje nesse embate de juiz e Ministério Público. Então, para terminar seu raciocínio. É o que eu disse, o promotor, o Ministério Público e o promotor é o titular. Primeiro é o titular da ação penal, só quem pode entrar em ação penal é o Ministério Público. E ele é titular também das minorias, por exemplo, dos idosos, saúde e daí vai. Acontece que o Ministério Público, e aí ocorre o grande problema, ele é o fiscal da lei. Constitucionalmente, ele é o fiscal da lei. Então ele não pode agir, e ele tem que agir com imparcialidade. Mesmo que ele... Vamos imaginar no tribunal do júri, ele está ali para acusar. É a função dele, ele está ali para acusar. Mas se ele perceber no curso do processo que aquele sujeito que está sendo julgado lá no tribunal do júri é inocente, ele tem a obrigação legal de pedir a absolvição dele. E se ele não fizer? Ele está cometendo uma irregularidade que é passivo de punição. Aquele embate do Joaquim Barbosa no Supremo que houve, até com aquela visita dos representantes do Ministério Público, você se lembra bem, há pouco tempo, como é que você viu todo aquele embate? Esse embate existe, né, entre o Ministério Público e o promotor, isso é muito, e o Ministério Público e o juiz, existe, né? A gente percebe isso com uma certa clarividência. E não é só não, é com os próprios advogados também, né? Há ali um jogo de interesses, de interesses legítimos, de passagem. Acontece aquilo que eu falei anteriormente, a vaidade. Às vezes a pessoa é revestida de uma vaidade exacerbada e não admite que no curso do processo aquilo ele vê que a tese dele desmoronou. Aí onde entra a vaidade e onde entra talvez uma perseguição. Porque eu te pergunto pelo seguinte, nós tivemos aí, você que trabalhou com Marcelo Cessé, quando ele ainda era um empresário, se tornou prefeito, se tornou político, que fez aí seus governos aqui em Sete Lagoas, e ele teve em seu último mandato um embate muito grande com o promotor até então daquela época. Não sei se era do Ministério Público, mas ele teve um embate com o promotor. Era com o promotor. Se não me fala a memória, o que me passaram é que na época o nosso saudoso chargista Márcio de França havia colocado em um jornal o promotor com uma melancia no pescoço. O que teria originado da parte do promotor, entre aspas, uma certa perseguição ao Marcelo Cessé. Você acha que foi uma perseguição ou foi legítima as ações do promotor daquela época? Eu não acho que não chega a ser uma perseguição, porque ele cumpriu o dever constitucional dele. Eu acho que ele exagerou na dose. Quem exagerou na dose? O Ministério Público. O Ministério Público ou o chargista? Não, eu sou defensor, eu conheci Márcio, era um artista e tanto. Eu acho que a Chaves é a melhor expressão do humor. Tá? Então eu defendo a liberdade de imprensa, isso é fundamental, não tem o que questionar. Eu acho que houve um exagero, e houve um exagero proposital do Ministério Público. E me perdoa o doutor Amauri, mas olha aqui, vou citar um caso específico. Em determinada obra ele colocou 42 réus, sendo que desses 42, 2 moravam no exterior. Tá? Uma senhora, que era mãe do dono da empresa, empreiteira, morava na França naquela época há 30 anos. Era uma senhora de 80 anos de idade. Então, houve um senhor exagero. Né? O juiz da época mandou, ele julgou a ação inepta, porque era impossível ser julgado. Você imaginar que são 42 réus, para cada réu são 3 testemunhas, então nós vamos para 120 pessoas. Claro. Para cada réu você pode pedir inspeção judicial, perícia judicial. O processo era impraticável, como diz, vou usar aqui entre aspas, injulgável. Aí o promotor recorreu, dizendo que tinha que ser com os 42. O tribunal entendeu que não. Você divide a ação, ela é inércia. Segunda instância? Segunda instância. E foi para a terceira? Não. Aí ele dividiu a ação. E essa ação até hoje não foi julgada. Já tem Sim, mais de 20 anos. Eu sei que nós temos aí casos, por exemplo, do Paulo Maciel. E só para acrescentar, só que os bens dele estão bloqueados até hoje. Isso, eu ia entrar nesse detalhe. Você veja bem, nós temos, como dos réus do processo, citado desses 42, que eu nem sabia a quantidade,
o nosso amigo Paulo Maciel, são vários. Que inclusive o Paulo Maciel não pôde ser candidato devido ao fato de que não foi resolvido por parte do Marcelo Sessé essa questão da ação. E dizem também que seria uma questão apenas do Marcelo Sessé ir até o fórum, dar um determinado testemunho que acabaria essa ação. Você viu alguma coisa nesse sentido? Prevalece isso? Não, eu não participei muito bem, não, porque eu não sou advogado do Paulo Maciel, mas eu vi alguma coisa nesse sentido. Mas não tem como esclarecer para vocês. Mas é possível? É possível. Agora, só para você ter uma ideia... Os bens do Sessé estão bloqueados até hoje? Há 20 anos. E quando você discute o sexo dos anjos, aí a pessoa vai... É aquele negócio, ele está sendo punido previamente. Exato. Ele não foi julgado e está sendo punido. Não só ele, quanto os outros que estão... Então essa parte da lei, na sua opinião, está errada? Eu acho que está errado. Tem que ser Por exemplo, mudado. tem que... Você vê, as coisas, como eu falo, as coisas evoluem e progridem. A promotora pública está entrando com ação aqui contra 300 servidores, aproximadamente, por causa do apostilamento. Sim. Né? O que ela está fazendo? Ela está entrando com ação com 5 A promotora que você está dizendo seria a doutora Guilmar. Ela entende que o apostilamento concedido pelo município de Sete Lagoas, pela prefeitura de Sete Lagoas, a partir de 2004, é inconstitucional. São por volta de 200 a 300 servidores nessa situação. Certo. Ela está entrando com 4 pessoas em cada ação. 4 servidores em cada ação. Eu acho que é uma medida de inteligência. Ela está indo por etapa. Ela está indo por etapa. Ela não prejudica o servidor. Ela não prejudica o judiciário. E consegue dar andamento ao processo. Agora você já imaginou se ela entra contra os 300? Não, mas 200, se você for julgar que ela está entrando de 4 em 4, quantos anos ela vai ter até terminar o último processo? Não, ela está entrando com vários processos, né? Mas separadamente, 4 em 4. Entendi. E isso acontece em toda a região, Donizete? Vamos dar uma volta pela região. Como é que está essa questão? Região, prefeitura, Ministério Público, como é que você está vendo essa atuação? Olha, o Ministério Público hoje é um partícipe da administração pública. Eu não tenho dúvida disso. Qualquer cidadão pode entrar na internet e fazer uma denúncia anônima. Eu acho equivocado, eu acho errado. Quer dizer, se eu sou seu adversário político, eu posso escrever o que eu quiser e o Ministério Público não se identifica, não precisa se identificar. O Ministério Público abre um inquérito civil contra você. Quer dizer, te julga? Não, ele abre um inquérito civil, ouve, procura, mas aí que vem a única falha que eu acho que existe no inquérito civil. Ele só ouve a par, ele investiga sem te ouvir. E toma providência e manda para o juiz. Ação contra você. Entendi. Entendeu? E parte de denúncia. Se eu não gostar de você, não gostar dos seus olhos, não gostar do seu carro, vou denunciar. Bom, resumindo, é um outro erro que você vê na justiça. Eu acho que é um outro erro. Eu acho que deve ser garantida a ampla defesa desde a fase do inquérito. Porque se assim você o faz, você evita de entrar com ações que são julgadas improcedentes. Então você aliviaria a barra do judiciário. Então acho que nos inquéritos civis deveria ser ouvida a parte contrária. Mas se você diz para mim que o Ministério hoje está embasado com vários técnicos em várias áreas para avaliar várias situações, por que você acha que o Ministério Público então não procuraria realmente tomar essa providência? Porque existem falhas, né? Para se ter esse tipo de ação, Donizete. O erro é humano, né, Mara? Não tem como. Esse quadro, muitos promotores, eu sou amigo de alguns deles, de vários deles, me dizem que esse pessoal é muito atarefado, que é o Estado todo fazendo demanda. Mas será que não é preferível você demorar mais a entrar com a ação e ter um suporte fático comprovado, ou os indícios consistentes? Porque eu entro com a ação contra você, eu sou promotor e entro com a ação contra você. Você não praticou nada, você tem que contratar advogado, que não está barato, né? Você tem tudo um desgaste emocional, financeiro. Perda de tempo. E está custando para você. Então, e depois lá na frente, daí a 5 anos, 6 anos, 7 anos, você é julgado inocente. Agora, nós você já investiu em advogados e perdeu tempo, então Mas nós temos algumas ações também, Donizete, que você acompanha a nível nacional, de coisas que aconteceram e acontecem atualmente no Brasil, das quais lá na frente, mesmo a gente verificando durante todo o percorrer do processo que houve um erro, lá na frente também são, entre aspas, inocentados. Vou citar um exemplo. Nós tivemos aí a questão do mensalão, onde praticamente todos os envolvidos já estão em casa, alguns deles já foram até, de certa forma, inocentados, como José Genuíno, né? E nós temos algumas situações aí que prevalece hoje na questão do Petrolão, da Petrobras, onde o mesmo filme pode
retornar, ou seja, tem-se todo esse processo, o Brasil toma todo esse conhecimento e, no entanto, lá na frente, o Brasil vê o esfriar da panela e cada um vai para sua casa fazer o seu churrasco. O que tem que mudar na lei? Como é que você vê isso, Donizete? A lei é a mesma, do petrolão, do mensalão, de antes do mensalão, o que vale é a opinião pública. O mensalão hoje parece brincadeira de criança, o que se está disputando no petrolão, né? Um gerente da Petrobras levar devolver 100 milhões de dólares, isso é brincadeira, né? Eu acho que a opinião pública hoje está muito mais incisiva, muito mais participante. Eu não creio que vá haver amenidades nesse julgamento, porque se houver, a opinião pública revolta. Tá? Inclusive com o próprio judiciário. Com o próprio judiciário. É a única ainda que está salvando. Tá? E ainda que está salvando ainda é o judiciário. O poder político no Brasil hoje, o poder constituído que está salvando é o judiciário. E diga-se de passagem, graças ao Ministério Público. Graças ao Ministério Público, que aí está fazendo um belo trabalho. Aí está fazendo um grande trabalho, com certeza, claro. Entendeu? Eu, junto com a Polícia Federal, está fazendo um excelente trabalho de dar, sim, exemplo mesmo. Então eu não creio que vai seguir. A gente tem que ver, no caso do mensalão, era um caso novo, né? Nenhuma autoridade com ministro de Estado, como foi o Zé Dirceu, como foi o Zé Dirceu, tinha sido julgado. Então, ali era tudo novo, sabe? Não é da cultura brasileira ser julgar poderosos. Não era da cultura. Hoje se julga empreiteiros. Empreiteiros, o homem mais rico do mundo, do Brasil, hoje, estão dormindo colchão no chão, mano. Então, isso são mudanças culturais que vão acontecendo. O mensalão despertou isso, o petrolão vai aprofundar isso, no meu ponto de vista. Tá? Eu acho que houve naquele mensalão ali, houve um jeitinho brasileiro. Ajeitamento, mas que provou que o ajeitamento propiciou o petrolão, né? A certeza alimentou o petrolão, a impunidade, vamos dizer assim. A impunidade que foi feita no mensalão alimentou o petrolão. Eu acho que agora eles não têm outra. Vou te falar aqui que o seu telespectador pode me entender. Eu acho que a prisão desses empreiteiros ela é ilegal. Por quê? Porque o sujeito só pode ser preso depois de transitar em julgado, ou que tenha ameaçando testemunhas, destruindo provas, tentativa de fuga, aí você justifica manter preso. Mas qual é o juiz, qual é o ministro do Supremo Tribunal que vai ter coragem de dar um habeas corpus para esse pessoal? Opinião pública. Depois que já foi preso. Mas onde está o erro, Donizete? O erro, a corrupção é inerente a toda a sociedade. Não, o erro que eu digo dessa prisão, nesse ponto de vista. O erro é o seguinte, porque você tem dois tipos de prisão, a temporária e a preventiva. Sim. A temporária é por 5 anos, a preventiva é por 30 dias. Se você não... ali, então, só existe esses dois tipos. Ou prisão em flagrante, né? Que é o terceiro tipo de prisão, que é prisão em flagrante. Então não há outra prisão que justifique eles ficarem mais de 30 dias, que pode ser renovado por mais 30 dias, 60 dias. Eles já estão presos há 4 meses. Mas é falha do advogado? Como não é falha do advogado, é a pressão da opinião pública. Sabe? O juiz não solta? O juiz Sérgio Moro, lá do Paraná, sabe que a opinião pública está favorável a ele. Vou te dar um exemplo. Entrou a vaidade aí? Não, entrou aí não, porque ele não é vaidoso. Eu acho que ele é um cara que sabe com quem ele está mexendo, um bandido. Então ele tem que usar também as armas que ele dispõe em mão. Vou imaginar, ele soltou aquele que fez a delação premiada, o Carlos Roberto lá aquele primeiro delator lá, ele foi preso, passou os 30 dias, ele foi solto, habeas corpus. O idiota, desculpa o termo do seu telespectador, foi e tentou destruir prova. Olha, a Polícia Federal já estava no encalço dele. Aí já prendeu definitivo. Aí já prendeu definitivo, porque ela agiu contra a correnda. E outra, envolveu os filhos, a esposa, o genro. E que está tudo preso. Aí sim ele não teve alternativa, ele estava destruindo prova. Isso em direito é um crime dos mais graves. Se você ameaçar testemunha e destruir prova, aí vai ficar preso, meu amigo. Agora fica mesmo. E os outros, agora aconteceu com o Renato Duque. Conseguiu o habeas corpus, foi para casa e começou a transferir dinheiro, ou seja, ocultando dinheiro no exterior. Prisão de novo. Ou seja, na verdade, o que você vê da parte do próprio bandido é o bandido burro. É o bandido burro, aquele que ainda bem que são burros, porque o dinheiro está voltando. Se você pudesse hoje mudar a Constituição brasileira no que tange essa questão da justiça, qual o ponto que você pegaria mais forte? Marão, vou falar uma coisa aqui que vai servir de crítica novamente, igual aquela coluna sua no jornal. Eu olharia a maioridade penal. Maioridade penal. Por quê?
Porque na nossa época, e eu sou mais velho que você, e principalmente na minha época, ai de você se levantasse a voz para seu pai e para sua mãe, para sua professora. Eu sei. Professora. Levava beliscão. Levava beliscão, levava palmada. Palmada. Hoje, um adolescente com 15 anos é mais forte que nós dois, mano. Consegue nos dominar. Consegue nos dominar. Não justifica hoje, né, nesse índice de informação que é disponibilizado para todos, que justifique que uma pessoa de 17 anos assalta, mata, trafica droga e sai impune. Isso não existe. Na verdade, eles sabem da impunidade. Eles sabem, eles fazem uso. Então, eu diminuiria a maioridade. Para quanto? 16 anos. 16 anos. Mas você não acha que o problema carcerário do Brasil é grave? Você fala em diminuir a maioridade, mas nós temos aí um problema carcerário gravíssimo. Prisões superlotadas, onde não fazem nada dentro da prisão, onde não tem uma atividade, são raríssimas aí, aquelas. Se você me deu outra oportunidade, eu diria a segunda questão, que eu achava que preso tem que trabalhar. E tem que trabalhar em função do Estado. Tá? Se você é jornalista, você vai dar aula. Se você é carpinteiro, você vai de acordo com o seu crime. De acordo e de acordo com a sua formação anterior, sim, né? Sim. A sua habilidade. Né? Nós temos muita. O Brasil inteiro está precisando de. E você acha que as empresas dariam essa oportunidade a essas pessoas? Não, eu achava que deveria ser impositivo, sabe? Não empresa, mas no próprio órgão do Estado. Vamos imaginar, nos Estados Unidos isso é feito com muita coisa. Primeiro que é privatizado, né? Sim. O sistema penitenciário nos Estados Unidos é privatizado. Se a empresa tem dentro da própria prisão, serralheria e várias atividades. Aquele que exerce atividade ali é remunerado. Remunerado. E diminui hoje, também no seu tempo de prisão. Hoje, por incrível que pareça, no Brasil nós pagamos auxílio reclusão. Pagamos. E me diz uma coisa, Donizete, por que você acha que o Brasil não muda esse sistema? Porque são raras as prisões no Brasil que são privatizadas, a maioria tudo pertence ao Estado. Eu tenho conhecimento de 2 ou 3, uma em Minas, uma no Paraná e outra em São Paulo. E por que você acha que não se privatiza o resto das prisões? É a cultura nossa Cultura ou é interesse? Cultura e interesse, né? A cultura de alguns, eu acho que tem a ideologia, eu defendo aqueles que defendem as suas ideias por ideologia, mas tem aqueles que têm interesse, puro e simples, né, mano? Quanto mais o Estado for gordo, mais inchado, mais teta vai ter para as pessoas sugarem. Ou seja, se nós privatizarmos as prisões, nós teremos menos teta. Menos teta para mamar, menos dinheiro para surrupiar e daí por diante. Tudo bem, então vamos voltar à questão. Você é a favor da menor idade, da menor idade penal. Mas como é que ficam nossas prisões, sabendo que nós não temos condições nem de manter os que estão lá? Essa é a grande incógnita. Então, nós temos hoje, os menores são apreendidos em casas, Fundação Casa em São Paulo, FEBEM em Minas, são nessas atividades. Logicamente, você não vai pôr um garoto de 16 anos junto com o marginal, com traficantes na cela. Sim. Eu acho que você teria que fazer, que já existem hoje. E mantê-los lá? Mantê-los lá. O ambiente ele não sairia aos 18 anos. Se ele pegou 10 anos, ele vai cumpre a pena. Completou dos 18 anos e sairia daquela espécie de cadeia que seja FEBEM e iria para uma prisão comum. Esse é o seu pensamento. Estou vendo que isso Como você acha que isso iria resolver essa questão, Donizete? De qual? Essa questão do menor indo para a prisão, já que nós não temos uma educação para eles. Em que resolveria isso? Tirá-lo da rua? Tirá-lo da rua, eu acho que é educação, tempo integral. Se você for pensar a longo prazo, é educação em tempo integral. Eu vou voltar ali naquela alusão que eu falei com você no nosso tempo de escola. Primeiro, hoje você não tem respeito do professor, ninguém quer ser professor mais. O professor apanha. Eu tenho um caso de uma professora que teve o carro todo riscado na sala de aula, no colégio, no pátio do colégio. E existe aquela ameaça, né? Ou seja, então, se a senhora não me passar de ano... Uma ação contra os pais desse aluno. Quem paga é os pais. Os pais. E é a lei que determina dessa forma. Então, eu acho que é educação em tempo integral. Aí vamos voltar lá atrás no Brizola, né? Quando ele falava, a C. Ribeiro falava em dedicação, estudo em tempo integral. Muitos acharam absurdo, eu acho que resolve. Quer dizer, o Brizola tinha razão. O Brizola tinha razão. Você pega aí hoje, pai e uma mãe, no meu caso, eu acho que no seu também, os dois trabalham. Com quem que você deixa os filhos? Em casa, vendo que não pode na internet, vendo que não deve na televisão. Ociosos. Põe na escola. A escola é o dia todo. Criança, lugar de criança é na escola. Bom, então é aquela velha história. No seu lado, do seu pensamento jurídico,
começa-se realmente pela educação. Ah, não tenho dúvida. Mas a educação, nós que somos de família humilde, você também eu cheguei à conclusão muito cedo que estudar era a minha única alternativa. Meus pais são pobres, são pobres até hoje, então eu cheguei muito cedo à conclusão que o único recurso é estudar. Donizete, vamos agora, daqui a pouquinho nós vamos estar terminando o nosso programa, com toda certeza o Primeira Linha na TV vai convidá-lo para retornar conosco, o assunto é muito extenso. As pessoas se questionam muito, e você que já foi dos vários cargos que você passou pela administração pública, as pessoas questionam muito porque um prefeito briga tanto, as pessoas brigam tanto para ser prefeito, e muitos quando chegam a ser prefeito, ficam loucos para acabar o tempo, e alguns ficam loucos para acabar o tempo, mas quando chega o ano de acabar já querem se reeleger. O que se passa na mente deles, você que é uma pessoa que também lidar com eles todos os dias? O que eu, nos últimos 25 anos, eu só não trabalhei com o Ronaldo Canabrava e com o Maroca. Com todos os prefeitos? Nas mais variadas funções. Fui secretário de Saúde, Obras, Transporte. Inclusive com o Márcio Reinaldo, atualmente? Com o Márcio Reinaldo. O que acontece, o que a gente vê assim, uma ânsia muito grande de servir. Aí, de todos que eu trabalhei. Agora, há maneiras de servir. Né? Alguns querem servir de alguma forma. Você está, Cessé, quando o primeiro prefeito que eu trabalhei era empreendedor. O Cessé tinha era o trator. Aversão a favelas. Ele não falando, você pagou enquanto for vivo, não vai ter. Passava o trator. Passava o trator, construía casa, construiu onde é o bairro Nova Cidade hoje, não existia, Cidade de Deus. Aí veio Sérgio Emílio. Sérgio Emílio era um poeta. Tá? Era um poeta. O Homem das Flores. O Homem das Flores. Embelezou a cidade como nunca houve. Com certeza. Gente, o Sérgio Emílio, os mais novos não lembram, mas o Sérgio Emílio de madrugada mandava um caminhão aspergir água com essência de eucalipto no centro da cidade. Tá? A cidade era linda, toda florida. Aí veio o Múcio veio com a visão empresarial, investiu barbaridade na educação e na saúde, como nunca hoje, até hoje investiu. Foi nessa época que você foi secretário de saúde? Não. Eu vim no mandato seguinte do Cessé. Do Cessé. No segundo mandato do Cessé. Veio o Cessé novamente com o mesmo coisa. Aí veio o Ronaldo, eu não trabalhei com o Ronaldo, veio o Leone, que foi lançado da prefeitura num momento difícil para Sete Lagoas, pela primeira vez na história houve a cassação de um prefeito. O Leone, com toda a humildade dele, com todo aquele cacuete do legislativo, né? Não tinha um cacuete do executivo, mas sabia ouvir, e fez obras monumentais em Sete Lagoas em 2 anos. Né? Em 2 anos. Entrou Maroca. Entrou Maroca também, não vou... mas era uma pessoa bem intencionada também, não trabalhei com ele. Aí veio o Márcio agora... Quando você voltou? Quando eu voltei. Então, não, eu voltei na época do Leone, né? Veio o Maroca, eu voltei por 1 ano, eu trabalhei com o Márcio. Já havia trabalhado com ele em Brasília. Mas tem uma visão mais cosmopolita da cidade. Ele não tem muita paciência para o dia a dia da prefeitura, mas é aquele cara que pensa Sete Lagoas para frente. Erra na medida, tá? Porque ser prefeito é uma das profissões mais difíceis do mundo, porque o dia a dia acaba com você. Se você ficar na prefeitura atendendo o varejinho dia a dia, você sucumbe aí. Você perde a visão de longo prazo. Você acredita que esse jeito do administrar do prefeito Márcio Reinaldo de Sete Lagoas, esse jeito mais, vamos dizer assim, imponente de administrar, e às vezes até de sair do sério com as pessoas, isso tem atrapalhado ele muito nessa questão da visibilidade do público a ele, esse acesso eu geral acho que sim, porque o povo gosta de ser bem tratado, né? Qualquer um de nós gostamos de ser bem tratado. É o que eu disse, é o erro de você ficar no gabinete. Eu falo, prefeito que fica no gabinete está fadado a ter esses problemas. Porque quem tem tempo de ir em gabinete, maranquear para nós. Aquele cidadão que trabalha, que procura, não está ali na porta da prefeitura. Não, ele não tem tempo para isso. Quem fica ali nos arredores... Se ele chega aí é por extrema necessidade. Exatamente. Agora, aquele sujeito que está ali na porta da prefeitura todo dia, nós conhecemos todos. Todos eles. Não precisa nem falar. Me diz uma coisa, Donizete, onde você acha que o Márcio Reinaldo está acertando e onde ele está errando, na sua opinião? Eu acho que ele está indo com muita pressa, sabe? Querer consertar o que na prefeitura, vícios da prefeitura de 40, 50 anos. Em pouco tempo? Cria choques desnecessários. Né? E onde ele acerta? Acho que ele na visão de futuro, sabe? Ele fez muita mudança administrativa, eu até tive atritos com ele nesse ponto de vista, mas ele conhece bem a administração pública. Lamentavelmente, no meu ponto de vista, ele devia ser
melhor assessorado politicamente. Você voltaria a trabalhar com o Márcio Reinaldo? Eu já tenho muitos compromissos, Maranhão. Eu acho que mais Cogita-se que você voltará à administração de Sete Lagoas. Tem algum fundamento? Não tem fundamento, não. Mas eu nunca falo que dessa água eu não bebo, ainda mais Sete Lagoas. Sete Lagoas me formou, mano, profissionalmente, até minha personalidade. Acho que eu devo muito a contribuir com Sete Lagoas. Sempre que eu for chamado a contribuir com Sete Lagoas e dar o retorno que eles investirem em mim, eu farei com o maior prazer. Quem quiser falar com o Dr. Geraldo Donizete, para onde ele liga, onde ele procura? Olha, meu escritório fica na rua João Pinheiro, 320, no centro, ali próximo ao bairro Canaã. Nas segundas e quarta, de segunda, terça e quarta eu fico na parte da tarde, na quinta e sexta o dia todo. Estarei lá para recebê-los e prestar todas as informações. Telefone? 9827-3831. Nós queremos terminar aqui agradecendo ao Dr. Geraldo Donizete por mais esse programa, pela sua participação no Primeira Linha na TV. Deixamos para a despedida final esse grande amigo, esse grande advogado que faz esse trabalho extraordinário em toda a nossa região. Donizete? Eu queria agradecer a você, mano, pela oportunidade, ao Santiago, ao pessoal da televisão, e agradecer ao telespectador que estão tendo a paciência de nos ver até agora. Uma boa noite para vocês. Obrigado a vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa, porque graças a ele a vida continua. Tchau.